Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Bem-vindo, doutor Kiko. Tudo bom? Tudo bem? E com você? Bem cansado e bem também. Também estou cansada. Ontem eu trabalhei com consultas, até deixei um áudio para você. Comecei às 7 da manhã, a última eu terminei às 3:30 da madrugada, já do outro dia, né? Direto. Nossa! Aí eu fui jantar, era 15 para as 4 da manhã, da madrugada, né? E fui dormir umas 5:10, 5:15. De hoje, 7 horas da manhã, eu já tinha outra. Nossa! Tá bom? Pique total, né? Mas também mais 2 anos. O pessoal que aproveita bastante do Kiko aqui para tirar informações, para gente que mais 2 anos depois eu vou me aposentar, hein, gente? Aí uma vez Então, por gente, semana. vamos Nós não vamos parar. aproveitar aí o conhecimento do doutor Kiko, né? Para a gente poder aí ter uma saúde, olha, nota 10, né, doutor Kiko? Vamos tentar, né? Tomar uma aguinha, tá bom? Pode ficar à vontade, doutor. Não deu tempo nem de se arrumar direito, né? Mas tá bom. Mas você tá sempre linda, né? Sempre sensual, aquela mulher bonita, atraente. Parabéns ao seu público, parabéns a você. Obrigada, doutor. A Na gente tá verdade, aqui. assim, eu acabei de chegar em casa também, não tomei banho não. Do jeito que eu cheguei, já vim direto para a live. Hoje não deu É, é tempo de me perfumar para o pessoal da live. É que você é linda de natureza, entendeu? Já é natural, não precisa, É, né, se preocupar Deus, tanto com Deus isso. caprichou um pouquinho. Caprichou, caprichou. Doutor Caprichou Kiko, bastante. Vamos lá. é o seguinte, eu tenho muitas procuras, né? Muitos relatos de pessoas que estão dentro de relacionamentos que É. vem sofrendo, né, devido à ansiedade, crise de pânico, depressão do parceiro. Muitas vezes o relacionamento tem amor, as pessoas se amam, né, entre aspas, né, porque eu acho que quando há muito amor, eu acho que há tolerância, mas as pessoas não sabem lidar com o parceiro quando está com crise de pânico, com crise de depressão. Isso causa Uhum. divórcio, a gente tem muitos relatos de divórcio, né, consequências de pânico e depressão, casamentos, relacionamentos que estão em crise, relacionamento que está tendo até traição, porque um dos parceiros não consegue ter intimidade, o outro acaba procurando fora aquilo que não tem em casa. E geralmente o parceiro ele não sabe entender, né, o outro que está com depressão e está com pânico. Eu acredito que tem muita gente que está vivendo isso hoje. Eu vivi isso em 2014, 2015. A gente paga um preço muito alto porque, na verdade, quem está com depressão ou com pânico ou com ansiedade são pessoas que elas não têm controle sobre a mente, porque a mente da pessoa ela está a mil. E a pessoa que está com a mente a mil, ela não tem, né, libido. Ela não consegue se Perfeito. concentrar no prazer. Por quê? Porque a mente dela está em outro lugar, ela está com medo, está vivendo ali um síndrome de pânico, muitas vezes uma depressão, está com a autoestima baixa. E ela não consegue se entregar naquele momento. O homem não consegue ter uma ereção, não consegue ficar animadinho, e a mulher acaba não tendo também vontade e se tenta, acaba sentindo dor, né? Perfeito. E aí o que acontece? O relacionamento, a pessoa já está com depressão, já está com pânico. E aí vem essa outra situação, né, que é o casamento em crise, ela não sabe como lidar. E eu sei que existem muitos suplementos, o senhor trabalha com isso, né? Eu sei que tem como pessoas Pode me já se tratar por você. desenvolver. Todo mundo, pode me tratar por você, todo mundo. É Kiko, só já está de bom tamanho. Tudo bem, Kiko. Então, assim, Kiko, eu sei que você trabalha com terapias, eu sei que você trabalha com suplementos, tanto para ajudar nessa questão da pessoa se encontrar, né, em relação à depressão, à ansiedade, a não dormir à noite, também em relação a suplementos, né, que vêm ajudar nessa questão, né? Você consegue falar um pouquinho para nós sobre isso? Claro. Vamos começar então o problema gravíssimo que é a síndrome do pânico. Ninguém morreu de síndrome do pânico até hoje. Não existe um caso
de óbito por síndrome do pânico. Talvez um dia aconteça, ou já aconteceu, com alguma pessoa que tem um problema cardíaco muito grave já numa idade bem avançada, tá? Tipo assim, 90 anos, né? Pode ser. Eu tive síndrome do pânico, então eu posso falar para vocês que de 1998 eu fui sarar completamente em 2007. Foram anos de luta, né? E o Rivotril era meu parceiro e uma série de medicamentos aí. Eu fui até nos Estados Unidos em busca da cura da síndrome do pânico, quando um amigo médico chamado Josmar Mariano da Silva me convidou para um casamento. Ele falou, soube que você esteve lá passeando nos Estados Unidos. Eu falei, não, Josmar, eu tive lá por causa de problema de pânico, né? Que eu estou saindo junto com você hoje para ir nesse casamento, nessa festa, e você é médico, eu estou do seu lado, eu me sinto mais seguro. E ele falou, mas isso é fácil. Eu falei, como fácil? Eu passei por 14 psiquiatras. Eu fui no Rio de Janeiro, fui em vários estados, e isso não é fácil, não. Isso é terrível. É um terror, é certeza que a gente não vai passar daquele momento, naquela hora. O ar não entra, o coração dispara, mexe com a barriga, mexe com o corpo no todo. Se eu for explicar aqui todos os sintomas que eu sentia, mão gelava, suando, né, aquele desespero, né, um desespero total. E o que você mencionou aí no início é verdade. A mente fica completamente descontrolada, tá? E isso, por isso que a gente tem que cuidar, hoje em dia, do estresse. Do estresse, daí tem aonde chega a ansiedade. Não deixa virar TAG, transtorno da ansiedade generalizada, porque é um passo para o pânico. E se você começa daí, sentir o problema da síndrome do pânico, você vai ficar que nem eu. Eu fiquei 1 ano sem sair da minha casa, tá? 1 ano inteirinho, só lendo livros, ainda bem que foram livros de saúde, correndo atrás. E o Josmar chamou eu e falou, olha, vamos conversar sobre isso? Vamos, claro. Ele falou, eu sou nutrólogo. E a nutrologia, as coisas que Deus deixou para a gente nessa terra, pode até te curar. Se não te curar, vai melhorar em 90%. Eu falei, se melhorar 50%, eu já estou muito feliz, tá? 50% já está ótimo, porque eu já posso sair, posso trabalhar, eu posso começar a viver a vida e não passar pela vida. Ele falou, melhora muito mais. E ele me passou um kit, um protocolo. É um kit, é um protocolo, há algumas terapias, e a pessoa faz e começa a usar esse kit. Quando o Josmar falou que tinha a ver tudo com a glândula suprarrenal, eu falei, mas espera aí, a glândula suprarrenal é glicemia, para quem tem glicemia alta, diabéticos. O que a síndrome do pânico tem a ver com a glândula suprarrenal? Aí ele falou, olha, o lítio, o vanádio e o cromo também ficam ali. Se não tiver 0, tá 1 no seu. Porque a síndrome do pânico, ela acaba com o lítio, o vanádio e o cromo. Eu falei, tá. E isso, vamos prolongar esse assunto. Aí ele chegou para mim e disse, então, você controlando a glândula suprarrenal, você já vai melhorar em torno de 30% a 40%. Eu falei, verdade? Então, aí ele pegou, ainda pediu o exame, só o lítio estava 1, o resto estava 0. Aí eu comecei a suplementar o picolinato de cromo, o vanádio, que estava faltando na glândula suprarrenal, e teve dias que eu tive 4 crises no dia de pânico e dava aqueles calafrios. Os calafrios já foram embora. Foi a primeira coisa, tá? Calafrios naquela semana, chegou uns 4, 5 dias depois que começou o efeito, começou a repor, já começou a diminuir gradativamente. E as crises foram diminuindo, diminuindo, diminuindo. E, claro, uma suplementação também paralela para formar aquela orquestra, tá? Eu fui fortalecendo o meu organismo, que chegou num ponto que hoje eu bato até no peito e falo assim, eu sei que você existe, eu sei que você é uma síndrome, e síndrome vem do desconhecido, eu sei que a ansiedade existe. Claro, a gente não, tem dia que eu tenho 5 empresas, é correria, né? Eu chamo, olha, só você pode resolver isso aqui. Você assina isso aqui, você não sei o quê. Então eu passo o dia assim. Agora, as crises foram desencadeando cada vez menos. Hoje eu posso bater no peito e falar síndrome do pânico, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu sei que vocês existem. Vem me pegar agora. Tenta me pegar agora. Não consegue mais. Entendeu? Porque eu trabalhei dentro do meu organismo e fui na causa, fui tratando, reforçando o meu organismo, tá? E isso me ajudou com que eu vencesse a síndrome do pânico, que eu já tinha certeza, e a depressão também, eu entrei numa depressão endógena. Que depressão seria o nome assim, bem simples, né? Tristeza. E endógena seria profunda. Eu também entrei
quando eu recebi a notícia, através do tradutor, que eu sou péssimo em inglês, que eu levei, paguei, gastei um dia, né, um rio de dinheiro, fui nos Estados Unidos, e ele falou, aceite. O médico falou para você aceitar, e fazendo o tratamento, que isso é uma síndrome, e síndrome vem do desconhecido até que os laboratórios, a ciência, encontra alguma coisa para a cura. E sabendo que a cura estava nos produtos naturais, a cura está nos produtos naturais, nos suprimentos que melhoram a nossa saúde, e acabou o problema. Tá? Se acabou o problema para mim, acabou o problema, porque a pessoa também fica arrumando desculpas, veja bem. Uma pessoa que tem síndrome do pânico, você chega na pessoa e fala assim, por que você está sofrendo disso? Você se lembra quando começou? E tá, a pessoa, começou porque eu perdi um amor. Começou porque eu tive um problema, estou com um problema financeiro muito grave. Começou por causa disso. Mas tem gente que está morando embaixo da ponte e não tem isso. A pessoa não lembra disso. Fala, não, mas aquela pessoa tem sorte de não ter, ela é mais forte que eu. Por isso ela aguenta morar embaixo da ponte. Eu não aguentaria. Eu morreria em 2 dias. Mas ela não ficou nem para saber, embaixo da ponte, 3 dias, para saber se ela morreria mesmo em 2, 3 dias. Né? Então a gente começava a arrumar desculpas. É incrível. Teve uma senhora que há uns 4 anos atrás, ela entrou em contato comigo e falou, Kiko, esse kit aí natural, né? Se a gente toma remédios, tarjas pretas, para controlar isso aí, você vai me dizer que com alimentos naturais, a mudança de hábitos, eu parando de comer arroz branco, passando a comer arroz, né, no caso integral, e melhorando isso, eu vou ficar forte e a síndrome do pânico vai embora? Não, isso está na mente. Mas isso também eu tinha certeza na época. Em 1998, eu tinha certeza que isso vinha da mente. Eu falava, eu começo a pensar coisas ruins, atraem coisas ruins e atraem mesmo, e daí desencadeia o pânico. Né? E é mental. Quando o Josmar falou para mim, não, Kiko, isso vem também da glândula suprarrenal. Eu não entendia muito bem de saúde naquela época. E eu falei assim, mas como que pode uma coisa que é do cérebro, Josmar, desculpe se é médico há 40 anos, mas vem do rim, né? Vocês vê, né? A gente, né? Mas não, o intestino é nosso segundo cérebro. Então, uma coisa tem ligação com a outra. Uma pessoa que melhorou bastante de síndrome do pânico uma vez, ela tinha um dente do siso, e aquele dente do siso ele tinha quebrado tudo, e a carne cobriu ali, ficou. Ela falou, não dói, não, né? Mas quando extraiu esse dente do siso, eu falei, mas eu não quero extrair, não tem nada. Falei, dente tem a ver também. Extraiu, melhorou mais de 50%. Então tem muita coisa, a pessoa não entende que muitas vezes no ouvido, ou uma labirintite, alguma coisa, tem uma ligação lá, está vindo do intestino, que é nosso segundo cérebro. Ela fala, o que tomar por intestino? Para mim, parar de ter tontura, vem do intestino, isso aqui é da minha cabeça, tudo é da cabeça, tudo é da cabeça. Mas esquece que o intestino também é nosso segundo cérebro. Nós temos a glândula suprarrenal, tem 71 ligações com o cérebro. Né? Então, todo o corpo. Agora, a pessoa pega, não, ela fala, não, isso aqui, a minha vida vai ser assim, tomar Rivotril, blá, blá, blá. E essa senhora dos últimos 4 anos, ela falou, tá, eu ligo qualquer dia. Mas a filha dela estava começando a ter crise de pânico a cada 90 dias, cada 30 dias, né? E aí o que aconteceu? A filha dela falou, não, eu vou usar esse kit. Sumiu da filha dela. E ela tendo crise, a mãe tendo crise. Aí um dia ela começou a fazer essa mudança de hábitos, que cura tudo, principalmente quando é psicológico, quando... Né, e também sarou, só que ela começou a fazer 2 anos depois, ela podia ter sarado 2 anos antes. Né? Então, às vezes a teimosia, às vezes não, sempre. A teimosia, a gente querer achar que é mais esperto que uma outra pessoa, mais inteligente e tal, a pessoa acaba parando do tempo, né? E fala, não, eu aceito mesmo, eu vou ficar com o Rivotril, não nasceu tomando isso. Se a gente ler a bula, vai dar problema na libido. Estão estudando aí nos Estados Unidos se isso também é um dos causadores do Alzheimer, porque ele começa a dar esquecimento. Por exemplo, se eu fazia uma pergunta para mim, podia estar aqui, eu chegava, onde eu parei mesmo? Eu estava falando, respondendo, onde eu parei? Parecia a luz quando pisca, apaga e acende, sabe? Dava aqueles blackouts na minha cabeça. Isso gera, sim, separação gera, mas quando não há amor, tá? Porque eu tive crise de pânico e eu já era casado. Só que a minha esposa ficou do meu lado até o fim ali, até resolver o problema. Mesmo que não resolvesse, eu tenho certeza que ela estaria até o fim ali do meu lado. Muitas vezes deixando de sair, resolver um compromisso, de ir mais tarde, chegar numa padaria, a padaria estava fechada, aquele dia não deu tempo de comprar pão para trazer para casa, mas ela ficou do meu lado e falou, não,
você vai passar mal, você vai ficar mais inseguro se alguém estiver longe de você, e eu vou ficar perto de você. Acontece o que aconteceu. Eu falava, peraí, você tinha que ir tudo lá, senão a gente pode um dia até passar fome. Ela falou, se a gente tiver que passar fome juntos, a gente passa. Eu casei por você por amor. Não, eu não fiz o juramento, já estou na hora da dor, na hora né, pegar e daí eu me arranco, né, saio fora, né? Hoje em dia os jovens falam uma palavra, né, curtinho, grossa, né, vaza, né? Ah, vazar da sua vida, porque o mais triste assim, do pânico que te revolta, deixa você revoltada com tudo e com todos, é quando falam que é frescura. Falam, não, isso daí é nervinho, frescura, agora fica com essas frescuras aí, vai ficar agora aí tremendo de medo para não sair na rua, né? Que muitas vezes eu não chegava nem até a calçada da minha casa, né? Tinha medo, né? De dar um treco em mim, eu cair morto ali na calçada, uma morte assim rápida, iminente, né? Então, no fim, estou aqui até hoje, olha, uns dias atrás, aí, o dia 8 já completei 5,9 e estou tocando. Eu vou chegar aos 60, se Deus quiser. Né? Parabéns, Kiko, pelo seu aniversário. Obrigado. Que Deus abençoe Obrigado. grandemente. Amém. Amém. Nós todos, viu? Em nome de Jesus, Maria Santíssima. Agora tem uma coisa, né? Se a pessoa, ela larga, ela deixa falar, olha, ela desiste, que nem o meu caso, eu já estava com isso há uns 6 anos, quando eu encontrei o Josmar, e eu nem tocasse no assunto com ele, até hoje, eu não sei se hoje eu estava aqui, não digo que eu tenha morrido, mas eu estaria com a cabeça bem fraca já, porque eu ia estar dopado, né? Porque você toma, vamos supor, para dormir, um triptofano com uma cápsula de maracujá, maracujá a gente não tem em casa todo dia, mas você pega assim, por exemplo, tem 100% natural agora em cápsulas, você pega 2 cápsulas dessa de maracujá, você toma, e você tem depressão, qualquer coisa, você vai levantar de manhã para resolver suas coisas com aquele gás. Já um Rivotril na vida, né? Você toma, você vai, para acordar, você vai estar assim, você está dopada. Está dopada. Tem pessoas que eu babava, de vez em quando eu babava, tinha que limpar a boca e tal. Aí, abrindo, ei, Kiko, não sei o que, e tal, parece que estava no outro planeta. Tá? Agora, eu comecei a pensar também, eu falei, até quando eu vou ficar aceitando essas coisas? Eu não nasci com isso. É uma doença psicológica que está me atacando. Aí, eu falei, bom, muita gente falou para mim, Kiko, isso aí é espiritual, hein? Você tem que ir numa igreja e tal. Eu fui em igrejas. Conheci pessoas que sararam na igreja também, sem tomar remédio nenhum, tá? Conheci muitos. Eu fui Sim, existe. Igreja e alimentação saudável. Isso. Porque Deus, ele nos dá a oportunidade. Deus, ele dá a oportunidade. Tudo que o ser humano precisa, eu falo assim, tudo que o ser humano precisa, Deus deixou no mundo. Deixou. É que muita coisa está escondida. Você veja bem, eu conversei com um índio, né, de 89 anos e mostrei essas falhas aqui no cabelo para ele, né? E o dele, ele é grosso, assim, desce até lá embaixo, e ele estava contando para mim que ele nunca tomou remédio. O único remédio que ele tomou mesmo dos laboratórios foi a vacina, tadinho. Ele falou, porque se eu não tomo, aí vai preso, né? Vai preso nada, o Brasil ainda, graças a Deus, é democrático, né? E ele falou, eu sempre me curei pela natureza. Eu nunca tomei remédios assim. E aí, pela... videomensagem, né, do WhatsApp, estava o doutor Zezinho de Abaiada lá no Amazonas, levando o pessoal da vacina nas tribos, e ele falou, aí, Kiko, você tá com a falinha e esse pajé? Aí eu falei, ele conta para mim isso aí, né, ele falou que conta, mas só orelha a orelha. Eu tenho que ir lá, aí ele vai me ensinar essas raízes, eu suponho, né, que é raízes, né? Compensa, viu, Kiko? Compensa. Compensa. Eu vou lá, sim. Você chega no Amazonas, ainda tem muitos quilômetros para chegar até lá, sabe? Tem lugar que o Zezinho falou, se tiver muito chuva e tal, o carro não passa, tem que ir a cavalo, uma parte e tal. Mas eu vou chegar nessa tribo ainda, e daí eu vou trazer aqui para vocês. Claro, vou falar, olha, é assim, assim, assim. Daí se tiver alguma coisa, facilidade, eu estou colocando, não sei se é raízes, gente. É que índios usam. Então, eu pergunto para vocês, alguém que está aqui ao vivo, né, com a gente, se já viu índio careca. Eu acho que não, né? Então, é meio difícil. Eles têm tudo na mão, porque Hipócrates, o pai da medicina, disse o seguinte, seja o seu alimento o seu remédio. Entendeu? Tem a mudança de hábitos influi em tudo. Mas você vai explicar isso para uma pessoa, a pessoa chega e fala assim, não, mas o meu psiquiatra disse que não pode tomar o Rivotril com o triptofano. Olha só, tem psiquiatras, tá? Eu tenho o nome de 2 aqui, uma senhora, inclusive, que ela passou para mim do Rio de Janeiro, diz que não pode tomar o triptofano junto com o Rivotril.
E o triptofano ele traz humor, bem-estar, tá? E eu falei, então, olha, vai ter uma lista aí com mais ou menos 1.000 alimentos que a senhora não vai poder se alimentar também. Ele passou essa lista para a senhora? Não, não passou. Falei, ó, a banana tem triptofano, né? Tudo tem Tem. triptofano quase. Hoje, os agrotóxicos, a pessoa é obrigada a suplementar, ela se deve se obrigar a suplementar pelo menos um pouquinho, ela os agrotóxicos estão tomando conta dos alimentos. E eles matam até 70%, 80%. Que me deu uma prova, o pimentão você não pode comer mais. Pimentão não, pode cortar. 92,8%, o seu classificador de alimentos também, ele absorve de agrotóxicos. Então, o que acontece? Fala, que se eu deixar uma semana no vinagre, você pode deixar um mês. É nele num todo. Então, ou você compra de verdade daqueles, né, que no caso, ele não tem contaminação nem nada, né, mas você também precisa tomar cuidado com aquele selinho também, né, que fala orgânico, tem muito selinho falso por aí. Então, se você gosta de comer pimentão, você vai ter que plantar na sua casa. Uma senhora que adora pimentão no Rio de Janeiro, ela plantou assim, ela mora em prédio, né, apartamento, ela pôs 3 vasos de cada lado da sacada e ela planta ali. Entendeu? O pimentão, que ali bate um solzinho e tal. Ela ama pimentão. Mas a pessoa que está comendo com pimentão, ela está comendo veneno puro, esses pesticidas. Não tenho nada contra os chineses, mas lá vende tudo que vem de lá. E aí o que acontece? Ninguém sabe. Eu tenho amigos na Anvisa que falam, ninguém sabe. Tem alguns pesticidas que vêm lá, agrotóxicos, que deixam o pimentão bonito, e frutas também. Ninguém sabe, né, o que ele pode causar para a saúde da pessoa. Se pode trazer câncer, síndrome do pânico, ninguém sabe. Entendeu? Então a pessoa vê, ela não pesquisa, né? Eu sugiro a todos, sempre nas minhas lives no YouTube, nos meus canais, né? youtube.com/, Kiko do Bem, viu, gente? E o que acontece? Igual aqui no Instagram, só que é YouTube. Que a pessoa seja um pesquisador. Olha, hoje em dia tem tudo no Google, tem tudo na mão. Tá fácil na internet. A pessoa pesquisa, poxa, olha, essa fruta aqui, o morango, por exemplo, 66,8% de agrotóxico. O que uma pessoa, né, vai conseguir se alimentar? É morango, 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 morango. Pelo amor de Deus. Né? Daqui a pouco parece uma doença nova aí. Ninguém sabe, até daqui 10, 20 anos descobrir que veio do morango, mais 20 para descobrir a cura, são 40 anos que você passou da sua vida. Se você tinha 40, 50, você vai se curar lá por 90 anos. Fica difícil, né? Só tem que parar um pouquinho para pensar, analisar. É assim, quando eu tive síndrome do pânico, eu fiz que nem você. Comecei a pesquisar, eu queria entender o motivo, né? Por que isso acontece? O que a gente faz para melhorar? E comecei a buscar, né? E uma coisa que me ajudou, que eu fui numa ortomolecular, ela começou a me tratar pelo intestino. Por quê? Eu tinha o intestino preso. E eu sou ortomolecular também. Tá vendo? E quando eu comecei... Aí, tá vendo que legal? Quando eu comecei a usar fibras, né? Suplementos de fibras, o que aconteceu? Olha, 2 coisas que eu usei que eu senti melhor em 70%, né? Que foi a fibra, o intestino funcionar regularmente, e uma outra coisa que eu usei foi o ômega 3. Bom. Uma coisa que eu usei que foi, assim, fantástico, sensacional. Por quê? Porque daí melhorou a síndrome do pânico, a ansiedade. Aí, assim, eu sempre dormi bem, eu nunca tive problema com o sono, né? Mas eu estava sempre muito ligada. E isso, o que aconteceu? Reduziu a ansiedade também. Então, assim, porque aquilo que você falou, né? Começando, às vezes as pessoas acham que tudo está na mente, mas às vezes está em outro lugar e que a pessoa tem que investigar isso, né, Kiko? Porque a pessoa tem que entender o seguinte, muitas vezes a mente ataca a pessoa, mas se a gente pensar e começar a analisar, a gente também pode dominar a nossa mente. A gente pode passar por cima dela. E ninguém pensa nisso. É outra coisa muito importante para você que tem ansiedade, tem pânico, está nos assistindo. Não esqueça que o cérebro não consegue pensar 2 coisas ao mesmo tempo. Se você está pensando uma coisa ruim, né, e não consegue tirar aquilo da cabeça, não, mas essa pessoa me tirou do cérebro e tal. Começa assim, Deus, Deus, Deus. Não para mais. Uma palavra. Né? Kiko, mas eu não acredito em Deus. Não, então pegue qualquer palavra, faça o que você quiser. Só que, bom, para quem acredita é melhor, né? Ela tem um Deus para se segurar. Agora, para quem não acredita, a pessoa vai sofrer 20, 30, 40, até 100 vezes mais. Aí é pior.
né? Sabe Então, como que eu peguei com Deus, Kiko? Eu sempre tive é, minha mente assim, Deus me trouxe para cá por uma missão e um propósito. Então eu vou claro, viver minha missão e meu propósito. E aí, aquele medo que vinha, eu falava, não, você não é mais que Deus, porque Deus tem uma missão e tem um propósito. E aí, sim, quanto mais eu lia a palavra de Deus, que eu buscava ler a palavra de Deus, eu comecei a entender que Deus tinha um propósito para a vida de cada um. E isso claro foi que me tem. ajudando a me fortalecer também. Lógico, lógico, Deus é maravilhoso. É, outro caso que eu soube de cura de síndrome do pânico, você falou em igreja, né? Foi numa igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque muitas vezes recebe, a pessoa recebe, eu fui em algumas reuniões lá, até gostei, porque não tem gritos, tá? Não passa coleta pedindo dinheiro. É incrível essa igreja, viu? Maravilhosa. E eles ensinam alimentação. A maioria são vegetarianos, são veganos, eles ensinam. Então, veja bem, eu fui em outras igrejas também, maravilhosas, e eu gosto, tenho amizade até hoje com pastores até famosos aí que apresentam programas em televisão, né? Como um deles é o R.R. Soares, tudo Igreja da Graça, e, e eu passei do sal para ele, né? O pozinho branco desse sal branco, mal terrível que faz, inclusive para o cérebro, tudo, para o corpo num todo, né? E o Soares falou na televisão. O Soares falou, por que que eu vou usar, né? Demais, em demasia, eu quero bem salgar esse tipo de sal, usa o sal rosa do Himalaia. Usa. Ele tem 84 minerais. Bom para o cérebro também. Ontem chegou uma importação do sal rosa do Himalaia aqui. Ele vem assim, olha, o verdadeiro, né? Como é que vem assim? Uau! Ele vem assim, Himalaia, né? Eu sou péssimo em inglês, viu, gente? Olha assim. Ó. Então aqui vem, né? Himalaia, lá, pocket, sal. Então eles vêm em pacotes de 10 quilos, né? Esse é de primeira linha. Vem do Paquistão. Muita gente vê Himalaia, confunde ao sal rosa do Himalaia. Não, deve ser fronteira ali com o Himalaia, o Paquistão, mas esse sal é produzido e tem nas cavernas do Paquistão. E eu importo de lá. Ontem veio, chegaram, foram 27 toneladas para mim esse sal. E às vezes 27 toneladas não dura um mês na minha empresa. Vai todo, né? Mas esse lote que chegou vai ser feito um laudo dele, tá? Eu mando fazer no Itaú, que é o Instituto Federal. Aí tem 2 cientistas que assinam, porque em 2012 eu já comecei a importar esse sal. Eu importava óleo de coco também. Só que aconteceu o seguinte, ligaram aqui, pediram para mim fazer um vídeo, falaram, você tem canal no YouTube, né? Eu falei, tenho 3 canais. Você não quer fazer um vídeo do sal? Porque aquele tempo era R$ 89,90 o quilo do sal rosa de Himalaia. Era muito caro. Hoje seria uns R$ 200 o quilo. Então ele pegava o sal branco, mais um corante que vinha da China, jogava aquele corante ou no sal grosso ou no sal fino, e tudo bem, né? E eu fui dando corda, né? Porque agora eu não vou mais pescar, né? Porque o peixe sofre muito para morrer, né? E eu fico meio pensativo, né? Mas antigamente eu gostava muito. Eu aprendi aquilo de dar linhada, né? Tem peixe que tem que dar linhada. Então eu fui entrando na dele. Daí ele chegou a R$ 15.000 para mim no YouTube mostrar que para um teste de sal que punha no copo com água, e aquele que a água ficasse branca, era o sal verdadeiro. Eu falei, isso que eu tinha que falar isso. Ele falou, aí você me passa a sua conta, você fazendo o vídeo. Eu gostando do seu vídeo, eu ponho lá. Eu falei, mas 15 mil é muito pouco. Ele falou, olha, mais do que 20 eu não dou. Subiu para... Né? Aí, quando eu falei para ele, olha, eu vou dizer uma coisa, qual é o seu nome? Ele falou, Jaime. Eu falei, seu Jaime, eu sei que o senhor é de São Paulo, estou vendo aqui seu DDD é 11, tá? E isso é um absurdo. Eu não vou fazer isso com ninguém. Ele já tinha contado que esse corante vinha da China, e quando a água ficava branca, é porque o corante evaporou ou sumiu na água, entendeu? Então eu ia ter que dizer que aquele era o verdadeiro e que o do Himalaia mesmo, que ele fica cor-de-rosa, porque veja bem, não tem lógica, você vê que tem jeito, as pessoas incautas caem nessa conversa. Se o Irã, uma vez um amigo do Irã, ele trouxe para mim o sal de lá, é azul. Eu pus um pouquinho na água, a água ficou azul. Só se fosse caco de vidro não ia derreter. Concorda? O caco de vidro não derrete. Mas ele derreteu, ele é azul, é natural que fique azul. Se o sal é rosa, é natural que se você pôr na água, a água fica um pouco rosada. Vai ficar rosinha.
né? Não, a água fica branca. E daí todo mundo, né? O cara foi dando dinheiro para todo mundo, colocaram na internet, tem uns 30, 40 mais vídeos que eu já vi, né, no YouTube e outros que eu nem vi, nem imagino, né? Ensinando esse tipo de teste. A pessoa ganhou dinheiro para fazer isso. Ou então, a pessoa viu algum vídeo semelhante e ela falou, poxa, eu vou gravar um vídeo igual, mostrando, né, assim, né, sem dolo, sem má fé, né? Ela fez o vídeo acreditando nesse tipo de teste. Não existe isso. Senão não pagaria R$ 1.500 para fazer um laudo. Fica 15 dias uma amostra de sal lá, 200 gramas de sal, e daí 2 cientistas em alimentos que assinam que não tem corante artificial. Tudo. E não pode ser laudo do fundo de quintal, tem que ser laudo federal, tá? Instituto Federal, tal. Então a pessoa chega, olha, por exemplo, eu não nego quanto eu pago. Sabe quanto está o quilo desse sal no Paquistão? Lá, fora o despachante aduaneiro, que faz toda a documentação, importação, frete, que eu pago, só o sal está US$ 2 o quilo. US$ 2. Hoje está R$ 6 o dólar. Vamos pôr 6 para ficar fácil a conta? Então lá está R$ 12. Se a pessoa acha que esse sal a 13 ou 14, é falso. Ou então lote antigo que a pessoa tem, ou então alguma pessoa que está falindo, está querendo queimar o estoque, alguma coisa errada tem. Não é normal, não é natural. Pô, né? A pessoa chega e fala, eu achei o sal rosa do Himalaia aqui, R$ 16, R$ 17 o quilo, ela já está correndo o risco de comprar o sal falso, entendeu? E o que ela faz? Ela ingere aquilo para dentro. Aí ela fica nervosa numa fechada no trânsito, Deus o livre, ela dá um tiro, ou se machuca, se atraca com a pessoa, porque a pessoa deu uma fechadinha nela. Os nervos, a flor da pele, pode estar vindo desses corantes, esses pesticidas que a gente não sabe nem o que tem ali, os efeitos colaterais que pode causar, porque são venenos, e você coloca no sal branco, o sal fica rosa, né? E muita gente, por dinheiro, não é ela, não é a família dela, né? Coloca isso no YouTube. E daí tem clientes muitas vezes que compram e falam, eu derreti o sal e a rosa ficou um pouquinho rosa, a água. O doutor Léo Ribeiro, que é muito famoso, o doutor Léo Ribeiro, que é muito famoso, ele fala assim, é normal que tenha até um pouquinho de areinha, mas essa areinha não para no rim, não tope, não faz mal nenhum, porque ele é 100% puro, 100% natural, ele é colhido ali no chão. Então, a pessoa já vê, fala, não, ainda ficou um pozinho e tal, e eu vi um teste, ela acredita mais no teste do estelionatário, do 171, né, do que às vezes um laudo assinado por um cientista, ela com o laudo na mão, assim, né, vendo que foi aparelhos que custam mais de R$ 1 milhão, que eles examinaram, 2 cientistas antes de assinar, garantindo que não tinha corante nenhum, um instituto federal ou estadual do governo, pois ela tem gente tão incauta, né, que chega e fala, mas eu vi um teste, o teste diz que é assim e tal, não sei o quê. Tá, então manda de volta para mim, o seu dinheiro de volta e tal. Fica usando, não discute, a gente explica, manda o vídeo, tudo para a pessoa, né? Eu falo para minhas funcionárias, né? Falo, faz assim. É raro acontecer isso agora, o povo está ficando mais esperto. Fala, pede para mandar de engraçado, volta. né, Kiko? Porque A assim, pessoa as paga pessoas para para ficar continuar usando brava. mesmo, usando para a família, para o marido, para as crianças, sem saber que doença pode aparecer, se pode aparecer um tumor, né? Ou então alguém faleceu, dá um problema cardíaco, ela paga para levar o mal para dentro da casa, muitas vezes. Porque assim, Kiko, eu vejo o seguinte, ó, no início dos tempos, né, quando os profetas viveram no mundo, teve profeta que viveu 900 anos, 400 anos, Sim. 500 anos, né? Eles não tinham a modernidade que existe hoje e não tem também esses equipamentos que a medicina tem hoje, essa saúde avançada que existe hoje. Porém, eles viveram bastante. Porque assim, isso é uma coisa que me intriga muito, né? Porque eles viviam só da natureza. Sim. Tudo que eles comiam era da natureza, né? Vinha da Isso. natureza. E eles viviam muito. E por que nossa geração hoje não consegue chegar a 200 anos, 300 anos, se na época Matusalém viveu 900 anos? Uma coisa que eu observo muito, que eles faziam muito jejum. E o jejum, ele é ótimo para a saúde. Oh. Se leva para o lado espiritual, é ótimo, sensacional, porque você fortalece a sua alma e o seu espírito. Porém, esse jejum, ele é muito mais benéfico para o organismo do que para o próprio lado espiritual. E você pega pessoas evangélicas, né? Elas fazem muito jejum. E você vê que as pessoas evangélicas, elas têm muito mais saúde, né? Não sei se é porque elas não usam álcool, não fumam.
e tem uma alimentação mais balanceada, e através desse jejum acaba fazendo uma limpeza no organismo. Eu observo que pessoas evangélicas, elas têm muito mais saúde, elas vivem muito mais, né? Como eu trabalhei muito tempo na área de saúde, eu observava tudo. Então, eu sempre fui muito de ficar atenta, as minhas anteninhas ficavam ligadas, né? Outra coisa, índio, a gente atendia muito índio. Índio tem saúde, olha, supimpa mesmo. Essa questão de cabelo branco, você não vê índio de cabelo branco, raramente você vê um índio de cabelo branco. Você vê raramente uma índia tendo problemas ginecológicos, essas coisas. É muito difícil você ver. Aí você fala assim, mas qual que é a diferença desse povo para a gente que somos brancos? Na verdade, são todos seres humanos. Aí quando você começa a questionar isso, profetas que viveram bastante, né? Você começa a questionar a saúde de pessoas que têm uma qualidade de vida mais saudável. Pessoas que nem os índios, que vivem na própria natureza, que têm uma longevidade maior, uma qualidade de vida maior. Aí você começa a questionar, aonde que nós estamos errando? O que a gente está errando que está fazendo com que as pessoas não tenham a saúde e a longevidade que todo mundo gostaria de ter? Eu costumo responder essa pergunta da seguinte forma: Deus fez tudo perfeito, o mundo, tudo direitinho. Só que nós estamos fazendo coisas hoje que também muitos índios tentavam fazer antes, né? Dança da chuva, para chover fora de época, tudo. Hoje não precisa mais disso, né? Hoje essas coisas já acontecem. Por quê? Fumaça, os veículos, né? Aquele que nem o alcatrão do cigarro, tudo sai do escapamento de caminhão, de ônibus, né? Então, hoje em dia, é claro que chegar aos 70 anos é lucro. Quem chegar aos 70 anos já está tendo lucro. A Bíblia diz isso. A Bíblia fala, até os 70 tá bom, que passar é vantagem, tá? Agora, eles viviam mesmo todo esse tempo, mas não havia nada disso. E também tem uma coisa, você mencionou igrejas, tudo, né? Na Bíblia, muita coisa passa batido, e eu percebo que muitos pastores, não criticando nenhum deles, né? E eles extrapolam um pouco, em vez de chegar para as pessoas e falar, olha, sigam a lei de Deus, abra a Bíblia em Gênesis, Deus fala, pergunto para ele, Deus, naquele tempo não existia relógio, certo? Não existia relógio. Não. Como que a gente sabe, Deus, que é outro dia? E Deus explica lá. Ele que é perfeição, criou o sol, a terra, né? Agora o homem quer passar por cima de Deus, ele quer ensinar a Deus, sabe? É vaidade, né? Egoísmo, né? Deus fala, a partir que começa a escurecer, o sol se pôr, já é o início do novo dia, é a entrada de uma nova madrugada, tá lá. Mas ninguém prega isso. Então, agora, por exemplo, são 21h42. Se eu ou você, alguém que está aqui, falecer agora, faleceu na data de amanhã. Mas o homem mudou para meia-noite. O homem falou, não, tanto que meia-noite, o nome já diz metade da noite. Você chega às 5 horas, você fala, não é 5 horas da madrugada, você já fala, levantei 5 horas da manhã. Né? 5 horas depois, da manhã. Não, então quer dizer que 6 horas da tarde ou da noite, já é outro dia? Não também. Deus deixou bem claro que pode ser 8 horas da noite, às vezes o sol fica até mais, né? A hora que o sol começa a se pôr, você pode ver que até os bichos, galinhas, os gatos, os bichos vão para o puleiro, vão todos dormir. Bom. Então eles obedecem Deus mais do que nós. E nós, hoje em dia, com a nossa vida, né, o cotidiano, essa loucura toda, fica difícil muitas vezes obedecer a Deus. Eu respeito as pessoas de pensar assim, mas eu também gostaria que esses pastores, que eu fiz teologia, eu sou bacharel em teologia, e falassem a verdade. Chegasse a essa verdade, olha, viu, o fulano, olha, nosso irmão morreu hoje, 21 horas. Não, ele morreu, na verdade, na data de amanhã, porque está dentro da palavra de Deus, está aqui dentro da Bíblia. Tá? Isso aí... Quem nasce também, né, Kiko? Quem nasce também. Lógico. Lógico. Agora, se você... Agora o pastor não chega, ele morreu hoje, então ele concorda com as coisas do homem. Tá? E o homem é falho. Nós somos passíveis de erro, nós erramos constantemente, nós pecamos, né? Então, nessa parte que eu acho que... Porque ele sabe, olha, a coisa é tão profunda que eu topo voltar semana que vem aqui e provar para você por A mais B, qualquer coisa, nós bolamos uma excursão. Nós vamos em Israel, nas tábuas lá que está do hebraico, a palavra Senhor é o Deus Baal. É o Deus Baal. Né? O Senhor no hebraico é Baal.
né, que é escrito hebraico da direita para a esquerda. Se você pega a Bíblia, por exemplo, em Oséias 2,16, até Deus fala assim, me chame até de teu marido, menos dessa palavra Senhor. E nós chamamos as pessoas de Senhor, porque é uma educação, é uma coisa linda. Mas se a pessoa vai pesquisar a fundo, ela tá, cada vez que ela está falando Senhor, e ela está invocando o Deus Baal, que é o Deus que é contra o nosso Deus. Isso é muito profundo, isso é grave. Né? E nos Estados Unidos, que é primeiro mundo, o pessoal já chama de Mister. Mas chega lá e tal, Mister Fátima, Mister Kiko, né? E tudo bem, as pessoas que estão aqui, Mister Fulano, Mister não sei o quê, né? E a maioria que quer ser chamada de Sir, né, que Sir em inglês é senhor, uma boa parte é satanista. Então eles querem ser chamados de senhor. Você vê que coisa? Agora, no Brasil, vai levar uns 200 anos para o povo pôr isso na cabeça e aprender, porque foi ensinado diferente. Você veja bem, a pessoa pega, ela vai, no caso, numa faculdade, vai ensinar a chamar de senhor. Quem começou com essa história aí foi na época da escravidão. Muita gente chega, não, vamos fazer chamar de senhor. Daí as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, agregaram essa palavra. Tá? Senhor, senhor. Então, o cara que é soldado, ele é obrigado a chamar o cabo de senhor. Senhor e tal, tal, tal. E fica. Então, sabe, os seus pastores, eles pegam a fundo e falam, não. Tem até como escreve a palavra senhor lá, Baal, no hebraico, que é uns pontinhos da direita para a esquerda. Ele pega e fala, não, jamais. Eu cheguei a entrar em igreja, que a pessoa, sem noção, colocou lá uma faixa, né? Coitado, ele não sabia. Jesus Cristo é o Senhor, está lá. Jesus Cristo é o Baal. Como Jesus Cristo, que é do bem, filho de Deus, né? Meu Salvador, seu Salvador, e para quem quiser aceitá-lo, né? Porque ele é educado, ele bate na porta do coração. Se você abrir, ele aceita. Se você não abrir o coração para ele, tudo bem, ele vai embora triste, mas uma alma perdida, né? E resultado, Jesus Cristo, Senhor. Né? E as pessoas vão pelo pastor. Você pode pegar as tábuas do hebraico e falar, olha, aqui, ó. Está aqui, os 10 mandamentos, está aqui, isso aqui e tal. O pessoal olha, não, mas agora é 9. Depois que Jesus veio, mudou tudo. Então, você tem tanta coisa que a pessoa, né, precisa se aperfeiçoar na vida, para daí Deus volta a dar 900 anos, 500 anos. Ele vai viver. Exatamente. Deus abençoa, ele é dono do ouro e da prata. Tá? Mas são raros, são casos raríssimos. Eu mesmo não consigo obedecer. A pessoa chega, fulano morreu 21 horas. Ah, tá. Ah, ele morreu hoje, tá. Depois cai a ficha, né? Fala, puxa vida, na verdade, ele morreu na data de amanhã. Estão desobedecendo a Deus. Depois a pessoa fica orando, fala, ai, Deus está surdo para mim, ele não atende minha oração. Mas em João, anota aí, por favor, João 5,39. João 5,39, Deus fala, se você tem esse livro como a sua salvação, examinai as Escrituras. Examinar é muito mais que estudar. Tinha um colega meu que ele abria a Bíblia e fazia assim, vamos ver o que Deus fala para mim. Ele abria, né? Eu falava, olha, procure examinar as Escrituras. É legal o que você faz, mas procure examinar. Aí um dia ele abriu lá, caiu em Judas, se enforcou. E ele se enforcou? Tá, sei que ele se enforcou. Então essa live dá para salvar, né? Dá para salvar, para depois baixar e colocar no YouTube. Beleza. Então, olha, querida, eu vou dizer uma coisa para você. Então, Deus dá oportunidade para qualquer um mudar de vida. Se você chegar para Deus, vocês vão pensar que eu tô louco aqui, gente. Falar assim, pai, eu quero ganhar 20 mil reais por mês. E você pedir com fé. Mas a dúvida não é de Deus. A dúvida não é de Deus. Você falar, não, Deus já deu. Deus vai me dar. Só que esse pedido tem que ser em secreto. E a pessoa vai, né, e desobedece a Deus. Deus fala. Eu viajava de ônibus para São Paulo, aviação Cometa. Quem conhece a aviação Cometa aqui pode pôr nos comentários. E eu ia, né, eu tinha 15, 16 anos, né, e olhando o motorista, ele tinha aquele ônibus dinossauro, né, enorme, 50 passageiros, banheiro, frigobar. Eu falava, puxa vida, né? Aí eu virei uma vez pro Milton, um amigo meu, eu falei, Milton, um dia eu vou conseguir um ônibus desse. Eu contei. Eu podia ter conseguido antes. Eu fui conseguir aos 57 anos de idade. Mas eu consegui. Hoje eu tenho 50 lugares, frigobar, tudo isso. Mas se eu tivesse seguido o que Deus falou, que naquele tempo eu não tinha examinado as Escrituras, como diz João 5,39, orar em secreto com seu pai que está no céu. Isso eu aprendi com o senhor José Pereira, um senhorzinho de 86 anos de idade. Ele era adventista do sétimo dia. Ele falou, filho, tem que orar, tem coisas que você não pode contar agora para sua mulher. Tem que esperar realizar. Para ninguém. Para ninguém. Você tem que chegar, tá?
e você pega, faz aquele pedido em secreto, porque Deus é onisciente, ele pega tudo. Existe o polo positivo e o negativo, tá? Os dois estão ali trabalhando, só que um é positivo, o nome já diz, o outro é negativo. Agora, a pessoa numa oração, numa igreja, na emoção, ela acaba perdendo a razão, com todo respeito, quando ela fala o que ela quer. Aí o inimigo escuta. Você tem uma agenda, você ganha uma agenda, anota na sua agenda lá. Anota, eu quero ter um carro, um BMW de 1 milhão de reais. Anota lá, você vai ver quando você vai conseguir. Vai levar uns 30, 40, 50 anos para você conseguir. Ah, é que é no tempo de Deus. Sim, é no tempo de Deus. Mas se Deus falou para você, peça em secreto, peça aquela... Na hora que você conseguir a BMW, você fala para o seu marido, fala para sua esposa, olha, eu consegui a BMW, eu queria uma BMW, mas eu pedi em secreto. Ninguém, espírito nenhum do mal, ficou sabendo para atrapalhar aquela BMW. Em 2 anos você consegue. Entendeu? Parece loucura. Eu não falo aquilo que eu quero. A minha comunicação com Deus é mental. Sim. E só. Por quê? Porque tudo aquilo que você pensa, ou você. Se você falar alto, você não consegue. Tudo aquilo que eu consegui, que eu consigo, é aqui, ó. Eu converso com Deus no meu quarto. Não mexe nem os lábios. Se você mexer os lábios, o inimigo pega, porque isso é bíblico, está ali escrito que ele anda em seu redor, rugindo como leão, podendo tragar a quem possa. Então ele está de olho na hora que você está olhando ali em secreto, para ver se lê seu lábio, alguma coisa. Você pega uma agenda e escreve ali o seu desejo. Outra coisa, eu vou na igreja, entro numa igreja fechada, já está aberta lá, a igreja não tem ninguém, só está eu lá dentro, só eu e Deus. Chego lá certo. E eu faço a minha oração em pensamento. Eu converso com Deus em pensamento. Por quê? Porque se você abre a boca, o que acontece? Aquilo não dá certo. Eu vejo uma outra coisa em relacionamento. Pessoas que estão carentes dentro de relacionamento. Começa a falar, quando vê, está cheio de gente. Porque o inimigo providenciou aqueles desejos que levam para o mau caminho. Então, se você quer ter uma vida espiritual, né? Se você quer que as coisas aconteçam na tua vida, você tem que só pensar. Você não precisa falar. Deus está dentro de você. E é caro para pensar, né? Custa caro, né? Calma lá. Pensar é de graça. Pensar é de graça. Né? Então, é que nem um conhecido meu. Ele montou uma oficininha mecânica e ele falou, não, eu estou quebrado. Eu falei, mas você não pode ir jogando oficina assim pro alto. Não, minha mulher tá né, português crado, né? Tá me enchendo o saco, eu tô nervoso e tal. Eu falei, escuta, você já passou algumas dias ou semanas, claro, meses até, estudando sobre a sua oficina? Não, a noite é feita para dormir. Eu falei, mas você já ficou aí, claro? Porque até a Bíblia diz, busca Deus de madrugada, né? E ele pegava o caderno e começou a estudar, né? Como que ele fazia para melhorar a oficina dele, que ele queria trabalhar por conta, ele queria vencer na vida e tal, e estava falida. Né? Os outros não, fala, quebrou, não está vindo cliente e tal, já fecha e vai procurar emprego por aí, já dispensa muitas vezes, deixa de ser um grande empresário, porque quis, né? E deixa as oportunidades de lado. Daí ele ficou no caderno, estudando. Aí ele lembrou de uma mulher que passava lá de vez em quando, ela vendia peixe, com aquele alto-falante, falando no microfone. Ele disse que ela passava assim, alô, seu João, alô, dona Maria, pega o prato, pega a vasilha, são peixes não sei de onde, peixes de qualidade. Ele falou, a senhora não podia fazer para me ajudar, que eu estou quebrado com a oficina? Acho que ele estava comprando até peixe fiado dela, né? Eu estou quebrado, uma propaganda para mim assim, nas ruas. Ela falou, tá, e cobrava R$ 40 dele. E fazia dos bairros, tudo, depois que ele começou a poder pagar, porque no começo ela estava fazendo de graça, né, para ajudar ele. Aí tal, olha, vai lá na oficina do João, para não falar o nome dele, vou colocar João, né? Assim, a título, né, de peça informativa, porque não pediu autorização. Vai lá na oficina do João, o preço é bom, ele é um ótimo mecânico. E foi indo. Aí passou 2, 3 meses, nisso a mulher já tinha largado dele, ido para a casa da mãe com as crianças. O João, eu quase falei o nome dele de novo, é um falido, ele quebrou a cara e ele está indo cada vez mais para o fundo do poço, está me levando junto, aquelas brigas, chegaram até a trocar entre tapas e beijos. Aí, resultado, hoje ele tem carro na rua da oficina, ele paga um guarda para ficar lá,
O guarda fica andando assim, olhando os carros. Não cabe na oficina dele. Ele falou para mim, Kiko, dia ruim, que eu ganho livro, eu ganho 3 mil reais livro por dia. 90 mil por mês. Tá? 90 mil reais por mês. Tá? Aquele um que ninguém dava valor para ele. A mulher dele não levou 45, ele falou, acho que uns 30, 40 dias, já estava atrás dele. Aí ele é jóia. Né? Ele falou, o que você acha? Eu falei, ela não te ama. Porque quando a pessoa ama, a pessoa fica até o fim. A pessoa vai até as últimas consequências. Tá? Então, o problema é a falta de amor. Né? Jesus deixou bem claro isso também. Ele disse que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Tá aí. Né? Hoje, as pessoas não sabem amar, né, Kiko? Não. As pessoas não sabem amar. E é o amor que dá luz para as pessoas. O amor é o combustível da vida. Quanto mais uma pessoa ama, mais vida, mais saúde ela tem. Sim. Tem uma pessoa aqui, deixa eu ver. Do Vitiligo. Né? Tem bastante. Olha, agora que eu vi que está passando, o meu não está correndo. Olha, eu passei o dedo assim, tem bastante. Vê aí a resposta, a pergunta da Eliane Nunes. Ela perguntou... Ela vai pedir seu contato. Você consegue colocar meu WhatsApp aí? Deixa eu colocar aqui. Ela vai ter que entrar em contato com a minha equipe, que é um protocolo. Já está aqui na mão. É um protocolo isso aí. Olha, tá aí o WhatsApp, tá? É um protocolo, vitiligo, né? Não é assim, a gente já passa, se eu ficar aqui, a gente vai ficar 1 hora conversando só sobre vitiligo, tá bom, querido? Entre em contato com a gente. Cura, muitas vezes, não tem, mas tem tratamento. Tem melhorias, tá bom? E tem gente aqui colocando da Bíblia para mim ler um Jonas, não sei. Mas tudo bem, eu vou ler. Mas, gente, eu passei para a Bíblia hebraica, sabe por quê? Eu até vou mostrar para vocês. Essa aqui, né? Tanto que no hebraico é da direita para a esquerda, né? Aqui, você começa a ler e é incrível. O que está aqui em português, olha aqui está em português, aqui está em hebraico. Direito. Que legal. Então, como ninguém sabe o nome verdadeiro de Deus, tem 78 nomes, né? 79, a gente chama de o Eterno, Pai Eterno. Tá? Na Bíblia nossa, daquele padre, aquele pastor João Ferreira de Almeida, ele diz que Adão e Eva se escondiam de Deus quando estavam nus, né? Eu falei, mas não é possível se Deus vê tudo, né? Onisciente, né? Onipresente, tá, alguma coisa está errada, né? Aí que eu fui fazer teologia, né? E eu aprendi que no hebraico, ele, como homem, ele é falho, ele traduziu muita coisa errada dentro da Bíblia, tá? Então, Deus, no hebraico, nas pedras mesmo do hebraico, onde está a Bíblia verdadeira, está ali que Deus já chegou dando uma dura nos dois, falando, eu falei para não comer daquela fruta, assim, assado, entendeu? Não que Deus estava procurando eles, isso aí já é uma historinha que foi contada na Bíblia original, né, pelo pastor João Ferreira de Almeida, que a maioria segue ele, tá? Dos evangélicos segue esse pastor, né? E ele conta essa história na Bíblia, mas isso aí foi ele que colocou. Tá? Kiko, é errado. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Né? Porque diz até que uma letra, um tio, tirar, aquela coisa, né? A pessoa vai pagar caro por isso. Mas veja bem, o hebraico tem uma coisa muito interessante. É 100 pontos. Não existe nas pedras do hebraico, se você for fazer a Bíblia, traduzir do seu jeito, é a sua interpretação. A interpretação de cada um, não existe pontos. Então, um amigo uma vez falou que eu sou ateu, porque como que pode? Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Mas ele ficou mais 2 dias na terra, ele guardou o sábado, depois ressuscitou no domingo, e o ladrão foi primeiro para ir com o céu e tal. Falei, não, vamos sentar. Aí sentou, eu falei, olha, veja bem, no hebraico não tem pontos, então no hebraico eu colocaria ali, Jesus disse, hoje te digo, ponto. Aí eu colocaria o meu ponto, a minha interpretação. A sua pode ser diferente da minha. Quem está vendo aqui pode ser diferente do meu. Eu colocaria o ponto aí. Hoje te digo, Jesus disse, ponto. Estarás comigo no paraíso. Já o pastor já colocou aqui na outra Bíblia, né, que nós usamos aqui no Brasil, já colocou o seguinte, já colocou assim, né, hoje mesmo será comigo no paraíso. Claro que Jesus tinha poder para estar com ele naquele dia no paraíso, né? Deus deu poder a Jesus tudo aqui na terra, né? Todo o poder entre os céus e a terra. Mas não, Jesus ficou aqui ainda. Então, quer dizer, muita gente deixa de acreditar, passa para o ateísmo, se afasta de algumas igrejas, porque falta explicação verdadeira.
né? Tem que examinar as escrituras, para depois sair pregando por aí. Né? Porque é muito fácil eu pregar um versículo, uma coisa ou outra. Por exemplo, tudo que pedirdes, Deus fala, eu lhe darei. Se você ir no hebraico, é o verbo aiteo, tá? Você vai no hebraico, aqui está o verbo aiteo. Aqui fala que é exigir. Ué, determinar. Fala que você tem que sair, eu determino isso, eu exijo isso. E eu falava, não, antigamente eu falava, não, eu tenho respeito por Deus, como que eu vou exigir as coisas? Quem sou eu para exigir? Eu sou filho do Altíssimo, eu sou filho de Deus, eu tenho o direito de exigir, se ele está garantindo aqui. Só que aqui é para daqui e para de lá. Chega e fala, é assim, assim. Tá? Então é retirado direitinho das pedras que foram escritas no hebraico. E na nossa não tem muitas historinhas que foram adulteradas, né? Há um adultério forte na nossa Bíblia. E aí a pessoa acredita, fala, então Deus sabe, filho, sabe? Se ele queria as crianças assim, ele ficou procurando Adão e Eva no paraíso. Porque eles se perceberam que estavam nus e eles se escondiam de Deus. Tadinha da pessoa, a pessoa está lendo, está ali. Mas hoje em dia dá para pesquisar. Dá para pesquisar. E tem Verdade. pastores bate o pé e fala, não, essa aqui que está certa. Ele é que nem um político de estimação. Hoje os dois mais famosos são o Bolsonaro e o Lula. Tem gente que tem o Lula como Deus, tem gente que tem o Bolsonaro como Deus. Eu, como votei a última vez aos 19 anos de idade e nunca mais fui para as urnas, eu posso falar. Né? Eu não tenho político de estimação. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Meu pai veio da Espanha, meu pai falava, filho, nunca espere nada de político, corra atrás. Eu corro atrás, sabe? O dia da manhã, se estourar uma bomba aqui no Brasil, falar, o Brasil acabou. Eu já tenho um lugarzinho lá na Espanha onde eu tenho parentes, e em Portugal também, uma casinha que eu comprei num bairro lá, todo mundo falou que eu estava ruim da cabeça. Falou que fica 14 horas, para quem não sabe, Portugal é mais longe que os Estados Unidos, gente. E eu comprei essa casinha lá e está alugada, tá? Lá é um dinheirinho que chega no PayPal todo mês. Se estourar uma bomba aqui, um comunismo ou qualquer coisa, eu vou para lá. Eu tenho lugar para ficar. Porque eu fiz a minha casa na rocha, como tá, né? Agora, a pessoa não, a pessoa fala, não, eu tenho 20 casas aqui no Brasil, vou investir mais 30, 40, quero ter 100 aqui. Salomão diz diferente, que pediu sabedoria a Deus. Ele diz assim, tenha vários negócios diferentes, porque você não sabe a crise que virá amanhã. É o que aconteceu com ela. Eu adoro ler mesmo os livros de Salomão. Para mim, assim, Eclesiastes, é um dos melhores. Provérbios. Nossa, Provérbios. É sabedoria. Então, agora você veja bem. Eu falei para o Elcio, ele é o meu quarto restaurante em São Paulo. O que eu falei? Eu sei. Aí ele investiu mais 300 mil no restaurante. E Salomão dizendo, tenha vários negócios diferentes. Se ele tivesse investido num boteco, o outro um restaurante, o outro, sei lá, uma imobiliária ou qualquer outra coisa, ele não tinha falido com 3, ele só está com um aberto, ó, cheio de dívidas, porque a pandemia fechou todos os restaurantes quase de São Paulo, tá? Então ele quebrou, e sabe quantas pessoas foram? 126 pessoas que ele tinha nos outros 3. Eram restaurantes grandes e tal, e faz terapia comigo. Entendeu? Então é esse o problema. A pessoa pega e não faz daquela forma, né? Tenha vários negócios diferentes. Está no hebraico, está na Bíblia. Nossa, a pessoa pega e não faz. Ela desobedece a Deus, ela fala, não, vou fazer do meu modo. A meu modo vai funcionar. Né? E eu faço tudo, está dando certo padaria, eu só vou abrir uma padaria atrás da outra. E se um dia para de funcionar as padarias? Estoura uma guerra, qualquer coisa, padaria não pode abrir alguma coisa. A pessoa tem que ter, se ela tiver pelo menos 5 negócios diferentes, ou 3 ou 4, 3 que seja, ela já vai ter onde ter um dinheirinho do outro, que é bem diferente daquilo que ela nunca, talvez ela nem entenda nada daquilo, se ela seguir de fato a palavra de Deus, não vai faltar um dinheirinho para ela, sempre ela vai ter uma graninha no bolso. Tá? Eu tenho um amigo que ele faleceu agora há pouco tempo, o Renato, e ele é um grande advogado, ele tinha 37 anos, 42, perdão, só de formado de advocacia. Sabe, qualquer problema ele falava, olha, isso aqui não tem jeito, Fátima, ele já avisou você na hora. E você passava em, por exemplo, 20 facultativos competentes aí, advogados, com um problema. Se ele falasse que tinha, a gente falava, mas eu passei em 20, falaram que essa causa é perdida, eu ganho essa causa. Você podia acertar com ele já uma parte que ele ganhava aquela causa, ele conhecia tudo. Ele passou no concurso para delegado de polícia, ele não quis, ele falou, eu quero advogar. Meu sonho é advogar. E eu não quero. Então, porque passaram na casa dele, o cara que queria passar para delegado convidou ele para o concurso.
falou, estudei 3 meses para esse concurso. Ele falou, eu não estudei nem um dia, mas ele era assim, convidavam ele, ele ia, sabe? No fim, ele passou e o cara, ele que não estudou, passou, o cara que estudou não passou. Entendeu? Então ele falou, não, eu não quero ser delegado de polícia, eu vou ganhar pouco, tá? E outra, arrumo inimigos, eu vou advogando. Ele pegava terras aí que estava tudo perdido, tá? Legalizava inteirinha. Ele avisava a família, ó, isso aqui pode levar de 5 a 10 anos, mas eu vou conseguir legalizar tudo. E cumpria o que falava. Era raro esse homem errar. Mas por quê? Né? Ele tinha, né, essa estrutura, negócios diferentes. E quais eram os negócios diferentes que ele tinha? Ele tinha vários táxis. Ele tinha 16 carros de táxi. Então a turma falava, mas que ele é tão bem de vida, advogado, tudo. Aí começou todo mundo a se formar em advocacia. Aí começou advogado, passa 4, 5 casas, tem um que fez direito. Né? É advogado na esquina, ficou que nem bar.